Boa noite a todos os nossos amigos que nos honram com a sua presença aqui no nosso Reflexões. Nós procuramos discutir aqui assuntos, fatos que realmente seja do interesse de vocês. São assuntos do nosso dia a dia, são assuntos do nosso cotidiano, que às vezes as pessoas não observam bem, eles passam, mas eu acho que cabe a gente bater um papo e dar uma discutida por aqui. Então, muito obrigado por estarem conosco, por estarem aí presentes sempre, para que a gente possa conversar. Muito bem, segunda-feira é o nosso 7 de setembro. É a comemoração do 7 de setembro de 1822. Pelos relatos que nós temos, históricos, a independência já havia acontecido. Já havia acontecido porque a princesa, utilizando-se da procuração de regente dada pelo nosso príncipe regente Dom Pedro I, nossa regente já havia assinado. E como já havia assinado, nós já teríamos consagrado a independência. Aparentemente, a coisa é simples assim. Só que não. Muito embora a princesa Leopoldina tivesse assinado, não significa que o fato já estaria consumado. É preciso que o regente oficial, que ele encare essa situação como realmente uma prévia da independência do Brasil. Então, deixar bem claro para vocês que a coisa não é tão simples, a banda não toca tão fácil assim. É preciso que a orquestra funcione. Muito bem. A regente assinou, mas existem outros fatos. Óbvio. Existem outros fatos que fizeram com que nós chegássemos no processo de independência. As coisas não acontecem porque foram assinadas, porque está tudo certo, está resolvido. Não, o processo não funciona dessa forma tão simples. E nós vamos mais uma vez discutir aqui esses detalhes que para mim são importantíssimos. É preciso que a gente volta e meia discuta, resolva, converse, porque as coisas vão aparecendo. História não é uma situação estática, a história é eminentemente dinâmica, outros fatos vão aparecendo e a gente vai podendo discuti-los gradativamente. Muito bem, nosso Ronaldo Gomes já está aí. Hoje nós não tivemos nenhuma maior dificuldade em fazê-lo adentrar a conversa. Então, nosso boa noite, Ronaldo. Muita paz e saúde a todos. Que Jesus nos abençoe para darmos continuidade à nossa live, nossa transmissão de reflexões. E eu gostaria de iniciar com a frase, um pensamento de Pestalozzi. Um dos cuidados principais do professor deve ser o de respeitar os estágios do desenvolvimento
pelos quais a criança passa. Para nossa reflexão e pensamento. Todos nós temos nossas fases, e as crianças também têm. Nós fomos crianças, nós passamos por isso, e parece que às vezes a gente esquece. Ou, simplesmente, nós esquecemos de nossa infância. Então, não vamos nos esquecer da educação que nossos pais nos deram, com todas as dificuldades, principalmente em nossa formação. E uma delas é a formação do caráter, que eu tenho certeza que todos nós passamos por isso. Eu faço isso, essa entrada hoje, em homenagem à minha falecida mãe, meu pai também. 94 anos, minha mãe com 85. Olha a faixa de idade, isso é muito ímpar. Meu pai morreu nos meus braços. Fez a sua passagem, desencarnou nos meus braços. Ímpar. Não é fácil, mas deixou saudade. A saudade é a ausência de alguém. E essa ausência de alguém são dos meus pais, que são referências. São referências. E tenho certeza que para todos nós, nossos pais, ninguém chegou aonde chegou, e vamos ser gratos a Deus porque chegamos à idade que estamos chegando, porque muitos nem isso estão conseguindo chegar. Então isso é ser grato a Deus pelos pais que tivemos, pela educação que nos deram. Carinho a todos. Bom, muito bem. A sua voz saiu, tá? Deu uma parada e voltou depois, tá? Mas não é o aparelho, não. Não é o aparelho, não. É a questão da internet mesmo. É isso mesmo. Paralisou, congelou a sua imagem, coisa aí de 20 segundos, 15 segundos e depois voltou. Muito bem. Ana Seixas, dá o seu boa noite para nós. Muito obrigado, professora Ana Seixas. Deise Almeida dos Santos, também obrigado, Deise, sempre junto com a gente. Professora Josimere Santana Viana Gomes, ex-aluna, ex-atleta, ex-professora e grande amiga da casa de Leopoldo Machado, grande amiga da escola. Obrigado, professora Josimere, por estar aí conosco. E dizem que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, ou não saiba a esquerda o que faz a direita, tanto faz, uma mão não saiba o que a outra faz, mas a Josimere com o marido fazem um trabalho belíssimo à noite com a população de rua em Nova Iguaçu. Parabéns, Josi. Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Luiz Carlos Bittencourt, boa noite, grande Luiz Carlos, um abração, seja bem-vindo. Geraldo dos Santos Santos, ontem nós tocamos na questão da estação de Tinguá e das águas do Rio Douro, e eu fiz um filme lá, tá, Geraldo? Eu fiz um filme lá com o Flávio Silva, quando pelo ICMBio ele cuidava ali da nossa reserva biológica do Tinguá. E nós fizemos um filme, levamos vários professores para conhecer ele, porque não adianta você falar que tem isso, tem aquilo. Se você não desenvolver o pertencimento e não mostrar à pessoa o que é, não adianta nada você falar. Então nós levamos em ônibus, aqui do colégio a turma foi solidária, lá esteve conosco. A professora Rosa Mendes Rocha, que aí está, também esteve presente, professora Michele, professora Rosângela. Enfim, o time foi lá conosco, muito obrigado. E viram a maravilha do tempo do Império que ali foi feito. Monique dos Santos, boa noite. Obrigado, Monique, por estar conosco. Edna Rego, muito obrigado, Edna, por estar aí conosco. Ana Seixas, mandando um abraço para você, Josimere, e dando os parabéns. E a gente vai aqui caminhando. Alexandre Pereira, filho do nosso querido amigo Mauro Lúcio de Araújo Pereira. Um grande abraço para o Alexandre. Vamos lá. Geraldo, continue, hein?
Geraldo, São Paulo, só lembrando para você, São Paulo tem tido uma situação interessante. São Paulo está criando bicilinha, que é a bicicleta que você anda na linha do trem, está criando vários carrinhos elétricos. Outro dia o indivíduo postou lá uma moto 125 que ele adaptou para fazer um troller no trem. Isso tudo em linhas abandonadas. Tá, eu estou postando isso direto, tá ok, Geraldo? Isso tudo em linhas abandonadas, linhas jogadas fora. E a rapaziada curtindo e pegando aquele trajeto todo e arrumando a linha, mantendo o estágio. Espetacular, que passeio gostoso. A Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, fazendo lá aqueles passeios, lá em Miguel Pereira, com uma composição que tem uns banquinhos atrás, ela anda a 20 km por hora, é um passeio para a criançada, para os mais velhos saudosistas. Enfim, esse sentimento da ferrovia está começando a despertar e eu estou ficando muito feliz com isso. Tá, Geraldo? Você aí que é um amante da ferrovia, que é originário da ferrovia, vamos nessa briga. Vamos fazendo as coisas acontecerem, que eu tenho certeza que é uma questão de tempo. Bom, o Ronaldo abria hoje a nossa discussão citando Pestalozzi. É lá que Kardec vai ter as noções de educação básicas. O nosso grande Allan Kardec vai ter essa noção de preservações básicas. E meu pai, como meu tio, eram fãs de Pestalozzi. A Josimere vai se lembrar que na sala dos professores, no Colégio Leopoldo, nós tínhamos um quadro que o professor Newton afixou com a seguinte máxima: o amor é o eterno fundamento da educação. Pestalozzi. Eu ia falar o hoje amor... do final. Então, perdoe. O amor é o eterno fundamento da educação. Paulo de Tarso, o apóstolo, também nos deixa bem claro que você pode ter o que você quiser. Você pode ter fé, pode ter humildade, pode desenvolver a caridade, mas se não tiverdes amor, nada tereis. Então, a importância do amor como fundamento do trabalho é única, é sensacional, é único, né? Porque é o fundamento, a concordância no masculino. É único, não há similar. O amor está presente na proposta. O Josimere sai lá com o marido na madrugada para fazer o trabalho de assistência social. O faz. Por quê? Por amor. Não fosse o amor, não faria. Concordam? As coisas funcionam exatamente dessa forma. O amor é o eterno fundamento da educação. Saía eu aqui com a professora Leila Marina, saía eu daqui com o professor Jerônimo, com a esposa, a professora Vera Lúcia, íamos lá para Rio de Janeiro, pegávamos aquela linha vermelha naquele período bravo de inauguração, tiroteios constantes. Qual o pagamento? O amor pelo trabalho. Simplesmente o amor por divulgar o trabalho. Aliás, aqueles programas, ô Ronaldo, nós os temos gravados em fita cassete.
Então, todas aquelas nossas brincadeiras, à noite, conversando na Rádio Rio de Janeiro, estão gravadas em fitas de videocassete. E eu estou adquirindo um equipamento para a gente poder colocar essas fitas. Claro que muitas nós não recuperaremos, porque aquilo é através de imantação, e é óbvio que essa imantação vai se perdendo. A cabeça é magnética. Algumas fitas que eu fiz lá em 1988, 1990, elas já ficaram todas praticamente comprometidas, mas a gente pediu ao Manel aqui em Nova Iguaçu, eu paguei por fita, gastamos um dinheirão para recuperá-las e as colocamos em DVD, agora passamos para o computador, então ela está gravada em vários HDs, mas isso não quer dizer que estejam garantidas. A tecnologia vem, mas o risco aumenta. Não se esqueçam disso. A tecnologia vem e o risco aumenta. Eu mostro para vocês aqui fotos do tempo do nitrato de prata, colocado nas fotos em preto e branco. As fotos de hoje não chegam perto daquela resolução. Sensacional, vocês ampliam e não granula. Acho que eu já falei isso aqui, estou repetindo. O professor Leopoldo tirou uma foto lá no Colégio Nacional em Paraíba do Sul e eu saí ampliando a foto. Aí o grupo, ele está em cima de uma escada, eu saí ampliando, saí salvando, ampliando. Descobri um interruptor que você possuía no canto da entrada do porão que está debaixo da escadaria. Vocês vejam a resolução, que loucura. A gente foi ampliando, aí ficamos com interruptor, aqueles interruptores externos, né? Antigos, que acendiam a luz do porão lá do Colégio Paraíba do Sul. E isso, pouca gente gosta disso, tá, gente? Pouca gente gosta de brincar com isso. A maioria das pessoas gosta de ver a solução, mas não gosta de trabalhar pela solução. Então, preservar é um negócio incrível. Eu estou aqui na biblioteca do colégio, local que eu amo, né? Estou aqui numa das salas da casa de Leopoldo Machado, porque o professor Leopoldo residia aqui nesse espaço, e todo repleto de livros, e eu continuo nas minhas pesquisas com papel. Eu não sei o Ronaldo, não sei vocês. Eu prefiro 200 vezes, nem sei se são só 200 vezes, ler o texto no livro, com aquele cheirinho ainda de papel velho guardado, me dá um prazer muito maior, com um lápis para que eu possa fazer as anotações, que o papel antigo, se vocês colocarem a caneta, às vezes você até rasga, de tão velho que é o papel daquele livro. O lápis é muito bom, o grafite é muito bom, e você sai ali rabiscando, verificando a citação lá de Paulo de Tarso, a citação de Santo Agostinho, né? A citação aqui do nosso querido John Locke, está aqui do meu lado, grande pensador. E isso aqui tem problemas, né? Grande parte dessa coleção, se vocês souberem, acharem um sebo aí que tem essa coleção, os pensadores, por favor, informem. Essa aqui é da editora Abril. Eu tive também da Saraiva. E o Cupim me fez a bondade de atacar uma estante lá em casa, não aqui na biblioteca. Quer dizer, fora de casa eu dou mais atenção do que dentro da própria casa. E o Cupim atacou e levou parte da minha coleção de pensadores. Inclusive levou o grande Santo Agostinho,
levou os federalistas, levou Thomas Jefferson, levou Marx, levou Adam Smith. Então deu um tombo na gente bonito, mas não tem problema não. A internet está aí, a gente procura, acha uma coleção ali, acha outra em outro lugar. Outro dia achei uma por R$500, completa, 52 volumes. Eu vou procurando e a gente vai achando e vai conseguir, não tenham dúvida. Eu tenho achado até livro do Leopoldo Machado. Outro dia achei o Cientismo e Espiritismo, editado em castelhano. Achei na internet, no Mercado Livre, e comprei. Então a maravilha é você hoje ter esses recursos da tecnologia. Mas muito bem, Miriam Magalhães aqui continua. Bons tempos da biblioteca do Colégio Leopoldo. É interessante, Ronaldo, os pedagogentos, desculpe, os pedagogos aborrecidos, eles, durante muito tempo, eles ficaram criticando a escola onde o aluno não cumpria a sua obrigação de deveres e de pesquisa, e a escola mandava para a biblioteca. Eu sempre adotei essa política no Colégio Leopoldo. O aluno não fez o seu dever de casa, teve dificuldade na pesquisa, chegou atrasado, porque se você permitir o atraso e não der norma, de 3 em 3 minutos, 4 chega 1. Eu lembro no meu tempo de faculdade de Direito, a turma devia ter 100 e poucos alunos, e o professor estava lá desenvolvendo um raciocínio, aí chegava um: boa noite, professor, desculpe, cheguei atrasado por causa de engarrafamento aqui perto da faculdade, e o professor fazia só com o dedo positivo assim e continuava a dar aula. Aí aquele acabava de falar, entrava outro: boa noite, desculpe o atraso. Aí chegava o outro: com licença. Tem que ter norma, gente. Até o raciocínio do professor ficava comprometido. Toda hora um com licença e tal. E seria até bom, alguns entendiam e só faziam positivo para o mestre com o dedo, entrava pelo cantinho e sentava lá atrás, para não atrapalhar o mestre na sua cátedra. Mas outros não, outros faziam questão de falar com o mestre, justificar o porquê do atraso. Você tem que colocar norma na escola. Então aquele aluno também que chegava atrasado, ele também ia para a biblioteca. E lá ele fazia um trabalho de pesquisa. Nós tivemos aqui a professora Maura Santana, que já não está mais conosco, que muito nos auxiliou nesse trabalho. E o indivíduo vai, ele não tem noção do que é a escola e começa a criticar o trabalho. Ele não tem nenhuma noção do trabalho, coitado. É aquilo que eu conversava com vocês. O indivíduo vai fazer o curso normal superior e a professora, às vezes, que vai falar sobre alfabetização com ele, nunca alfabetizou na vida. Falamos isso ontem, anteontem. Como você vai exemplificar um trabalho que você desconhece? Me explica. Eu sou burro. E burro tem que perguntar para aprender. Se não perguntar, não aprende. Então eu sou burro. Eu fico perguntando para ver se eu consigo entender. Parte-se do pressuposto que você tem que ter experiência como pedagogo. Você, quando pede a inclusão do aluno chamado portador de necessidades especiais, você fica mudando a nomenclatura para esconder não sei o quê, tá? O Ronaldo lá está começando, eu não comecei ainda não, mas o Ronaldo já começou lá a ser deficiente capilar. Não, Ronaldo? Aí já começa a perder o cabelo aqui, já começa, é um deficiente capilar. Eu tinha um amigo meu que dizia: não, no ônibus eu sento onde quiser, porque eu também sou deficiente. Eu tenho 1,5 metros. Então, é questão de você ficar, né, Ronaldo?
botando nomezinho bonitinho para encobrir a realidade. Resolve nada não, gente. Isso é abobrinha. Não, poxa, chamar o indivíduo de favelado. Não, ele habita uma comunidade. Ô, gente, faz favor, como diz um amigo meu, faz favor, não fala nem o faz, né? Faça um favor. Não, isso aí é o tipo da proposta que não cria nenhuma melhora, que em nada ajuda a sociedade. Você fica modificando o falar e não chega a lugar nenhum. Várias vezes, como secretário, eu entrei em escolas que o aluno estava lá berrando dentro de sala de aula. Ele não tem como assistir aquela aula regular. Mas está lá, porque o diretor tem medo de desrespeitar o encaminhamento do Ministério Público, do Conselho Tutelar. Ele tem que ter uma sala específica, tem que ter um acompanhante específico. Eu não sou especialista nesse tipo de educação. Eu teria que cursar para ser. E aquele professor que fez a alfabetização e que está trabalhando com os alunos na educação fundamental, ele também não é especialista para receber esse aluno. Aí você tem que incluir. Bom, você tem que incluir, mas tem que ter pessoal especializado. Não é só incluir. Não é só colocar em sala de aula. E aquele outro aluno que perde o aprendizado por causa daqueles gritos. E ele também que não tem condição de estar ali porque aquilo ali incomoda. Aquele monte de gente olhando para ele, aquilo também o incomoda. Então, por favor, gente, vamos nortear, vamos com calma, vamos questionar, tá? Educação, todo mundo dá pitaco. Todo mundo quer entender. E a maioria não entende nada, né, Ronaldo? A maioria conhece muito pouco do riscado. Por favor, vamos com calma, vamos pisando macio. O Allan Kardec estuda na França, Pestalozzi. Pestalozzi mantinha uma escola na Suíça e vão fazendo esse desenvolvimento. Tanto que a maioria das instituições que levam o nome Pestalozzi para a educação especial são associações Pestalozzi. Leva o nome Pestalozzi. Quando fui secretário lá em Guapimirim, a associação Pestalozzi lá estava presente e aí a gente conseguiu conveniar com a prefeitura para fazer esse tipo de atendimento. Inclusão não é pegar o indivíduo que não tem condições e botar em sala de aula. Isso não é inclusão. Então vamos ler direitinho, vamos estudar direitinho, para não ficar falando besteira. Você não está incluindo nada, você não está incluindo ninguém em lugar nenhum. A educação especial é uma coisa interessante. A televisão agora pegou aí o bom doutor, não é como se os outros fossem maus. Porque se tem o bom, você parte do pressuposto que deve ter o mal. E pega exatamente um jovem que é portador de uma chamada deficiência, mas ele tem outras vantagens. É só vocês observarem o filme. Ele tem uma capacidade de olhar e de armazenar aquela informação anormal. Então, quando ele olha o caso, ele vê a circulação sanguínea, ele vê tudo aquilo que ele aprendeu nos livros. Então, o filme é feito... tá vendo? Ele conseguiu fazer medicina, coisa... Calma, gente, não é assim não. Ele tem outras faculdades que o possibilitam exercer.
Então vamos com calma, vamos com o pezinho no chão, vamos com Pestalozzi. O amor é o eterno fundamento da educação. Muito bem. A nossa Mônica Porto Lopes diz aqui que está com muitas saudades do Clélio Leopoldo. Obrigado, Mônica. Quando desejar, apareça, não tem problema. Estamos sempre na escola, todo dia. Eu residia na casa dos meus pais, tá? A casa que o Leopoldo Machado deu para meus pais quando eles casaram. E eu, com muita honra, comprei dos meus irmãos a parte deles e vim para cá. E moro aqui com um orgulho maravilhoso, né? Uma alegria, um amor maravilhosos. A Mira concorda com a gente. A Deise falou aquela hora que travou, Ronaldo. Nosso Francisco Medeiros. Muito obrigado, Francisco, por estar aí com a gente. A Josimere nos diz aqui, ó, bons tempos aqueles das idas à Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Josimere. Tempo muito bom. Tempo que a gente ficava preso na Rádio de Rio de Janeiro porque tinha tiroteio no Dendê e a gente não podia sair, tinha que esperar o tiroteio ficar mais calmo para a gente poder voltar para Nova Iguaçu. Muito bom, tá? Muito bom, mas vamos em frente, vamos tocando o barco. Eu quero ler uma frase aqui, que é de Paulo Freire. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. E isso é uma frase que na faculdade eu comentava com os colegas sempre. Quando você falou aí da inclusão e trocam as nomenclaturas, uma hora é deficiente, outra hora é especial, enfim. Nós estamos lidando com gente. A impressão que dá é que a escola, os professores, educadores, de tal forma geral, governo, parece que só estão preocupados com números, não estão preocupados com gente. Ou esquece que está lidando com gente, ou é a falta de humildade, o orgulho. Porque a escola, se a escola não é um segmento das famílias, e deve ser, a família é a base, é o nosso alicerce, nosso, não é o da criança, é o início. Mas nós também fazemos parte de uma família. Então, que referência também, como educador e professor, eu estou dando seguimento na escola. Ah, mas a educação, Ronaldo, eu vi muito isso. A educação começa na família. Sim, eu não estou discutindo. A discussão não é essa, é na família. Mas e eu? E nós? Estamos vindo de onde? De onde? De Marte? Eu não tenho família? É só a criança? Porque a criança, eu educando, fica no ping-pong. Família joga para a escola para a família, o governo joga para cá, e a criança fica ali naquele ping-pong, sem direção, e bota a inclusão e joga para cá. Não, é deficiente, mas não tem especial, o professor tem que se virar também na sala de aula, porque é aquele conflito. Cadê os profissionais? Ah, mas o poder público não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Não, dinheiro há. Não, mas diretor não há gestão. O diretor é aquele que fica atrás da mesinha, só ali. O gestor não, ele vai à lida, ele pensa no coletivo. Então, a escola como a família e a comunidade, e esse professor, esse educador, se ele não tiver amor para superar, ter o compromisso e a responsabilidade, são 3 palavrinhas que eu uso. Superação. Por que superação? Trabalhar com as adversidades, que não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil educar. Eu tenho 3 filhos, tenho netos, e eu sei que não é fácil. Se educar fosse fácil, não precisaria escola, não precisaria família, não precisaria nada. Agora, compromisso, superação, o compromisso com o dever e a responsabilidade, que não é com o outro, não, é comigo primeiro.
Porque eu abracei, eu me formei, eu fiz um juramento, não é só o médico que faz juramento. Todos nós, profissionais, fazemos nosso juramento. Aí nós saímos da vida acadêmica cheio, com a cabeça linda, cheio de sonhos, porque, Paulinha, a faculdade nos dá né? E a gente fica, e quando vai para a realidade, o que houve? Esqueceu tudo, passou, a realidade é outra, a lida é outra. Eu penso como Paulo Freire, porque tem várias frases, vários pensamentos de vários educadores, por experiência deles, nos dando esse norte. Nós precisamos nos unirmos, professores, direção, família, em prol dessa geração agora, porque em algum ponto eu estou errando. Eu sou um co-participante na formação do caráter do meu educando. Eu não posso, eu não estou fora. Esse político que está aí, que eu recrimino, que eu falo, eu tenho uma coparticipação. Não é só na geração, na educação dos meus filhos, mas também dos meus educandos. Eu fui gente para ele, eu vi como gente, eu pensei, eu fiz uma educação coletiva, eu vi as situações do professor entrar em sala de aula, bater a porta, eu não quero papo com ninguém hoje. Ué, o que houve? E se falar, eu boto para a direção. Peraí, não estou entendendo. Não estou bem hoje. Sim, é um direito seu. É um direito. Mas tenho deveres. E a educação vem de casa. Só para as crianças? É uma reflexão que eu faço. São N assuntos que nós devemos discutir. Mas acaba que nós precisamos despertar ao nível de que educação nós queremos de fato, porque a educação ela não é estática. A impressão que dá é que a educação para naquilo. Vem a pandemia, é uma novidade que tem que ser feita, aí não posso fazer porque é só sala de aula, é só ali na aula que eu tenho que dar aula, fazer aquilo. Mas a educação ela não é estática, ela é contínua, ela não fica parada naquilo. Vamos refletir como pais, como professores, educadores, aonde eu posso dar o meu melhor. Eu vou pecar pelo excesso, mas não por negligenciar o que eu deveria e o que eu devo fazer. Muito bem. Aqui está a nossa Mônica Porto Lopes, nos dizendo o seguinte: eu sou a filha do Dércio e atualmente estou morando em Curitiba. Obrigado, Mônica. Mônica, fique sabendo que o Dércio, eu tenho algumas fotos dele aqui na escola, inclusive no aniversário da escola, de 50 anos, ele aqui está conosco. Ele que depois de mim, o Léo, foi campeão com as equipes de voleibol da escola, inclusive a Josimere foi atleta dele. Depois ele largou o time e eu peguei o time. A Miriam, que aí está, foi uma das atletas minhas no voleibol. Nós não perdemos campeonatos na região, só perdíamos no Caio Martins, a região aqui. A gente vencia o campeonato sempre, dedicação integral a esse trabalho de esporte. E o Dércio me substituiu. Aquela equipe que eu montei com a Conceição e tudo, ele me substituiu nesse trabalho. Tá ok, Mônica? E sempre aquele camarada educadíssimo. Você pode entrar na página da escola, tanto no Facebook, quanto lá na www.colégioleopoldo.org.br, que você vai ter todas essas lembranças para você. Tá ok, Mônica? Um grande abraço e parabéns pelo papai maravilhoso que você teve, que todo mundo respeitava muito, o nosso querido Dércio, levantador da equipe de voleibol. Basquete não era o forte dele não, mas o voleibol ele era o cara. Muito bem, apenas continuando. Quando nós falávamos sobre a questão do amor, essa máxima da vontade de trabalhar, qualquer pessoa que ama a faculdade, ele sai de lá com gás. O movimento tenentista no Brasil, o que é?
É o aspirante oficial, o tenente, que saiu de lá cheio de ideal. E caiu nas unidades e viu que a teoria era linda, mas a prática possuía algumas dificuldades. Uns se rebelam, outros procuram adaptar a sua realidade, melhorando a qualidade do trabalho. Isso aí. É opção pessoal, tá? Porque ele citou Paulo Freire, eu vou repetir, Paulo Freire nos deixa essa máxima: ninguém ensina nada a ninguém. Então nós não estamos aqui para ensinar nada a vocês. Não. Agora, ninguém aprende nada sozinho. Então Paulo Freire amarra essa situação que a educação é de acordo com a sua vontade. A gente pode citar alguns fatos e, de repente, até citamos errado. De repente, até estamos errados na citação, por que não? Mas essa vontade de trabalho acontece com o médico, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, acontece com qualquer profissão. O advogado, né, que vai cheio de ideal para um tribunal. Eu hoje recebi, estou com saudade da Regina aqui, não apareceu hoje, mas recebi uma hoje sensacional. Aí, Josiméria, essa aí você conta para o maridão. Eu recebi uma especial aqui hoje. O indivíduo manda um zap para o advogado e diz assim: e aí, doutor, como é que está o meu processo? Aí ele responde: ontem julgaram o da princesa Isabel, o teu tá na fila. Ontem julgaram o da princesa Isabel, o teu tá na fila. Eu até faço parte dos presidentes de comissão aqui da OAB Nova Iguaçu e postei lá para a turma hoje, né? Eu achei muito interessante a proposta, né? Olha, o seu tá na fila, da princesa Isabel saiu ontem. Só para o indivíduo ter uma ideia de que não é como ele pensa, entrou na justiça e já resolve. Você tem que reduzir os recursos. Jovens, a banda não toca com o que a gente quer, tá? A banda caminha de acordo com o ritmo. Ora acelerado, ora mais lento, mas há um ritmo para se tocar alguma coisa. Com certeza. Eu recebi um pedido de assinatura porque um jovem escurinho, claro, não podia ser louro do olho azul, escurinho, toca violoncelo numa banda de uma favela do Rio. Ele foi preso e foram apresentadas as provas de que naquele horário daquele problema ele estava fazendo uma apresentação junto com a banda. Tem filme. E mesmo assim o jovem ainda estaria preso. Não sei se ainda está. Eu ia levar até esse caso lá para o nosso presidente e para o nosso vice-presidente da OAB. O vice-presidente é criminalista, para que pudesse dar uma olhada nesse caso. Então, cada caso é um caso. Não tem matemática que mate todos os problemas. Isso não existe, gente. Não. Nós discutimos paulatinamente uma questão e outra. Mas nós falávamos que a nossa independência já estava assinada. E esses papéis vão para Dom Pedro I, lá em São Paulo. É uma sequência de fatos. Nós tivemos a primeira desobediência formal de Dom Pedro às cortes portuguesas, que é um episódio eminentemente maçônico, costurado pela maçonaria no Rio de Janeiro, que é o Dia do Fico. Inclusive, oficialmente, o redator do Manifesto do Fico é o Frei Sampaio. Frei Francisco José de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Tese do professor Newton de Barros.
na Arcade Guaçuna de Letras e apresentado em outros locais do Brasil. Frei Sampaio. A DAP, não, porque aí você, o Dom Pedro foi lá e puxou a espada, gritou independência ou morte, e Sefini resolveu o problema. Pelo contrário, os problemas se agravaram. O Rio de Janeiro, nessa época, isso aí nós vamos voltar na terça-feira, no pós-feriado. O Rio de Janeiro, já falei outras vezes, possuía aqui uma DAP, D-A-P, Divisão Auxiliadora Portuguesa. Era uma tropa de militares portugueses, militares especialistas. Não era uma tropa que você caçava na esquina, não. Era uma tropa de militares treinados. E o Dom Pedro I enquadra o Dom Jorge Avilés antes da independência. Ele praticamente exclui o Dom Jorge Avilés aqui do Rio de Janeiro, ele praticamente exclui, quando ele se levanta, porque Portugal manda que ele leve Dom Pedro à força para Portugal. Nós tínhamos aqui a DAP no Rio de Janeiro e a DAP na Bahia. Sim, na Bahia. Então, controlava-se o príncipe regente. Dom João vai, mas as cortes portuguesas deixam aqui homens para garantir a obediência à corte portuguesa. Tanto que quando nós contratamos estrangeiros para lutarem pela nossa independência, nós os contratamos porque o Brasil não possuía militares com grande aprendizado para isso. Então havia necessidade de contratar militares especialistas. Não é uma questão de contratar indivíduos que vendiam, mercenários que vendiam trabalho, não. É uma questão de contratar técnicos. O general Lafayette não vai lá para os Estados Unidos ajudar na independência? Ele que participou dos movimentos franceses? Os militares franceses não vão lá ajudar os americanos a expulsarem os ingleses? Aquele filme do Mel Gibson, O Patriota, tem uma cena ali muito interessante, que está lá um oficial francês e várias vezes fica aquela turra, né? O pessoal falando mal dos franceses, os franceses falando mal dos ingleses. Então tem uma cena lá que o Mel Gibson diz assim: você como oficial francês está fazendo o que aqui? E o oficial francês diz o seguinte: em que lugar do mundo eu vou ter o privilégio de ferir alguns ingleses? Quer dizer, a questão da raiva, né, da contenda, da luta França e Inglaterra se coloca ali de uma forma sempre clara. E nós não podemos deixar de respeitar essas diferenças, porque elas estão presentes. O inglês sempre flegmático, sempre respeitando as normas do combate. E aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos tropas portuguesas que eram treinadas à imagem dos ingleses. Não se esqueçam disso. Porque Portugal sempre foi um grande aliado da Inglaterra. A Inglaterra sempre manteve Portugal debaixo do seu taco, comandando os destinos de Portugal. Assim como algumas nações hoje querem controlar os destinos do Brasil, e todos nós temos que ficar muito atentos quanto a isso. A cada momento nós verificamos o quanto os estrangeiros têm vontade de dar as suas cartas aqui dentro, e sempre caminharam assim, com essa vontade. Eu já falei com vocês, enquanto eu falei para vocês que quando eu tomava certas medidas, o pessoal chamava de patriotada. Eu recebi a crítica, porque eu sempre fui a favor do Brasil
nunca fui copista de técnicas e táticas estrangeiras, sempre achei que o Brasil tem que ter caminho próprio, e isso sai de dentro da minha alma. A gente vai observando que Portugal respira na força de Inglaterra. Quem ele traz para cá? Lord Cochrane. Então ele traz oficiais ingleses, Almirante Grenfell. Então vocês vão observar pelo nome que são autoridades militares inglesas. Vêm autoridades francesas também, mas a maioria das autoridades que vêm são inglesas, contratadas. E vêm para o Brasil lutar pelo Brasil por remuneração, dinheiro. E o Dom Jorge Avilés, praticamente, as tropas são expulsas do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, não sei se a professora Leila Marina está por aí, são cerca de 2.000 soldados da divisão auxiliadora portuguesa. E Dom Pedro já toma as devidas medidas para... meu irmão, já vai embora, porque aqui a coisa está pegando fogo e realmente o Brasil vai se separar de Portugal. Aqui, ele não consegue, não tem muito problema. Mas em Salvador, na Bahia, o pau vai quebrar sereno. E vai quebrar por quase um ano. Vai quebrar desde quando as tropas de Dom Jorge Avilés são retiradas do Rio de Janeiro, até as tropas do Inácio Luiz Madeira de Melo serem retiradas lá da Bahia. Então nós temos aí um interstício de quase um ano, que não é do 7 de setembro para o 2 de julho. As turras começam antes, começam no Fico. Ali já começam as turras. Não pensem vocês que maçonaria estava unida, porque não estava. Você tinha N opiniões maçônicas na época, mas eles já estavam firmes e fortes nos seus ideais. Aqueles que não reconhecem a participação maçônica, a participação dos jornalistas e a participação de pensadores, inclusive de poetas, não tem qualquer conhecimento de história. O Brasil tem sempre padres envolvidos nos movimentos. Muitos. Leiam lá. Leiam sobre a Confederação do Equador. Leiam sobre Frei Caneca. Leiam quantos freis. Alguns livros de história colocam lá, né? Eu conversava isso com um aluno ontem e hoje, e os alunos têm dificuldade de assimilar isso. O aluno colocou lá, quando eles foram fuzilados, eu falei, tá errado, meu filho. Tá errado por quê, professor? Eu tirei da enciclopédia. Pois é, como é que o indivíduo vai ser fuzilado se naquela época não havia sido inventado o fuzil ainda, meu filho? Para ele ter fuzilado, tem que ter o fuzil. Naquela época era o arcabuz. Eles foram arcabuzados. Mas fuzilados não. Então a gente aqui no Reflexões, a gente procura muito conversar com vocês sobre não é porque está escrito que é verdade. Nós temos que ter o senso crítico. E aí você vai, né, começando a fazer com que a criança raciocine. Eu tive uma aluna aqui que tirou um texto histórico sobre a história do município de Nova Iguaçu, e o texto está repleto de erros graves. Como é que eu vou falar em município numa época que município não existia? Não existia esse termo. Como é que eu vou falar em estado se naquela época eu chamava de província? Então, para tudo. Vamos à época, conhecer o linguajar de época e vamos caminhar. Não há como você vir com um monte de observações prontas sem refletir. Por isso, nosso
vamos ver se aquilo ali realmente funcionava. Vamos ver se aquele instrumento realmente existia. Oi, Ronaldo, você falou? Você falou alguma coisa, Ronaldo? Não. Travou. Não, travou e voltou. Tá ok. Então, vejam bem, essas propostas, vocês têm que realmente tomar muito cuidado. Vamos com calma, vamos refletindo, vamos para o aprendizado, que é a necessidade de que ele seja grande, tá? Que ele seja feito a cada momento, a cada instante, tirando o que o Joaquim falou, o que o José disse, o que o Federico afirmou, não é? O que o Joaquinzinho ali também nos ajudou, e esse somatório vai fazendo a nossa reflexão, que é nossa, gente. O livre-arbítrio é isso. É você ter a necessidade e o dom de tirar as suas próprias conclusões e fazer as suas próprias reflexões. Tem aquele indivíduo que começa a conversar e diz, eu tenho medo de falar besteira. Aí eu já digo logo, e quem não fala besteira? Quem é que não fala besteira? Volta e meia eu revejo um vídeo e vejo que eu fiz alguma colocação e troquei o nome. É verdade. Outro dia o Reinaldo Azevedo ali trocou um texto lá, aí os auxiliares o ajudaram. Ele agradeceu e continuou. Todo mundo erra. Errar é humano. Faz parte da nossa formação. Então, Reflexões está aqui exatamente para isso, para provocar reflexões. Os jornalistas brasileiros, eles foram importantíssimos na proclamação da República, importantíssimos na independência, importantíssimos na abolição da escravatura. O jornalista sempre esteve à frente. Temos que respeitá-los? Claro! Existem bons jornalistas? Claro! Existem aqueles que nós consideramos maus? Óbvio! Aonde que não tem? Os dois lados. Mas é na reflexão, na conversa gostosa, que vocês me dão a honra de termos de 22h30, mais ou menos, até as 23h30, mais ou menos, que a gente vai alinhavando essas questões. A independência do Brasil caminha, não dava para segurar, ela ia acontecer de qualquer maneira. Dom João, sagaz, inteligente, águia. Não acreditem em Dom João sem visão política. Quem fala isso, coitado, ele é que está sem visão política. Dom João é águia. Sai de Portugal, continua no trono, o povo português exige que ele volta, reassume o trono, coloca os descendentes, mantém a árvore genealógica no trono, mantém a dinastia no trono. Esse homem não pode ser burro. Em hipótese alguma, ele é uma águia política. E é preciso que vocês aprendam a observar dessa maneira. Não que eu esteja aqui fazendo apologia ou dando a minha opinião, não, eu estou me baseando em fatos. Para fazer essa afirmação, eu não estou dizendo que eu gosto de Dom João, que Dom João era bonzinho, que eu sou simpático. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as ações dele demonstram que ele era uma águia na política. Vocês vão ver isso mais à frente, nós já adiantamos aqui o horário, mas vocês vão ver mais à frente quando nós discutimos as questões das Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Vocês vão ver o quanto os Estados Unidos estavam preocupados, a América do Norte estava preocupada, porque ela não possuía grande força militar e ela ficava com medo daqueles que possuíam. O quanto o nosso Stalin lá na Rússia
também estava preocupado o quanto Hitler entende que isso é um buraco e que ele pode entrar por aí. Gente, não tem otário, não. Não tem bobo na história. Só tem águia. E conversando com águias. Tanto que o Hitler entra por ali. Desobedece ali o Tratado de Versalhes, invade a Renânia. Ninguém peita Hitler. Ninguém peita. E ele entra com medo, né? Isso está nos escritos dele. Ele entra com medo. Ele fica achando que se a Inglaterra, né? Se a França, se os Estados Unidos, que estavam com tropas, inclusive na Renânia, peitassem, o problema já ia começar ali. Mas não. O Hitler entra e todo mundo escorrega igual quiabo para não conflitar com ele. Isso nós vamos estudar também, juntos, e vocês vão ver o quanto é importantíssimo que a gente veja essas águias em funcionamento, tá? É um favor que eu peço a vocês que nos auxiliem, porque com esse pessoal a gente aprende muito. Gente, os nossos 60 minutos já foram embora. Me perdoem, tá? Falo muito, mas é porque eu gosto daquilo que nós estamos fazendo. É porque eu amo realmente o que nós estamos fazendo. Grande Ronaldo, as suas conclusões finais, Excelência. Eu fecho com um pensamento de Paulo Freire mais uma vez. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Nosso abraço, um bom feriado, um bom final de semana a todos, muita paz, mantendo as orações, nossa gratidão a todos. Eu gosto de dizer a vocês, concluindo aí o pensamento do Ronaldo, que o Paulo Freire, ele é antes de tudo um filósofo, não se esqueçam. E os filósofos, por obrigação da filosofia, são controversos. Então vocês têm que, por favor, vocês deveriam observar o pensamento de Paulo Freire com o que ele quer dizer. Não às vezes com o que ele falou, mas com a essência do que ele quer pregar. Por favor. Porque senão, não, Paulo Freire falou isso, falou aquilo. Não. Se vocês lerem o Capital de Marx, o Marx no capítulo 3, ele praticamente desmente o 2. Ele é um pensador, gente. O pensador, ele vai pensando, ele vai falando. O Ronaldo é um pensador, então ele emite o conceito dele pensante daquele momento. Depois, lá na frente, ele está arriscado. Ele é aquilo ali, eu discordo. E eu falei isso aí, mas eu discordo. Porque isso é inerente ao ser humano. O ser humano pensa, tira suas conclusões, e às vezes os realmente sérios nos pensamentos recompõem seus pensamentos. Dizem, não é por aí não, errei o caminho, não é por ali, é por aqui. Isso faz parte do aprendizado nosso, do nosso dia a dia. Tá? Então, quando vocês virem aí, o Paulo Freire é comunista, o Paulo Freire não sei o que e tal, cuidado com essas afirmações, porque geralmente quem faz nunca leu. Está repetindo o que alguém falou. É isso aí. Tá? Paulo Freire não tem nada de comunista.
Você pega a história brasileira, você olha para João Goulart comunista, cara dono de fazenda, criador de gado. O que esse camarada tem a ver com comunismo? Então as pessoas emitem, né? Outro dia eu estava conversando, emiti um pensamento, o cara disse assim, você é comunista, Paulinho? Eu digo, sou. Dirijo uma escola particular. Isso no comunismo é palavrão, gente, escola particular. Não existe. Quer dizer, então a pessoa emite, não sabe nem o que está emitindo, não sabe nem o que está falando, dá até peninha. Tá? Então vamos lá. Vocês vão escutar coisas de Paulo Freire que a princípio vocês não vão concordar mesmo. Como o Ronaldo também não concorda, como eu também não concordo, mas aí nós vamos analisar em que contexto aquela afirmação foi feita. E aí a gente começa a entender a refletir o que o homem tentou dizer. Não é? Hoje o indivíduo diz que fez amor com uma mulher. Aí ele pega lá o Pestalozzi, o amor é o fundamento da educação, já embolou o meio de campo todo. Porque o conceito que ele tem de amor não é o conceito que Pestalozzi tinha de amor. Não é o conceito que Paulo de Tarso tinha de amor. Vamos adequar a época. É igual o fuzilado. Frei Caneca não podia ter sido fuzilado. Ele foi arcabuzado. Então vamos à época para a gente poder discutir com mais tranquilidade. Não se esqueçam das nossas orações. Não se esqueçam que os números continuam alarmantes. São 125 mil vidas que foram ceifadas. Não se esqueçam que a gripe espanhola chegou a milhões. Não se esqueçam que nós estamos vivendo um período em que a época também não acreditavam. Que a época também jogaram a gripe espanhola para a China, jogaram para a Rússia, também jogaram para lá. E depois descobriram que ela vem do Kansas, nos Estados Unidos. Então vamos com calma, vamos com prudência, sempre refletindo. Não sejamos espelho. O indivíduo pergunta lá qual a diferença entre você e o espelho. A diferença é simples. É que o espelho reflete sem falar. E às vezes nós falamos sem refletir. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E até terça-feira com mais um Reflexões, porque na nossa segunda nós temos um feriadinho e de repente eu nem sei se nós teremos a mobilidade necessária para estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem nos aturado, a mim e ao Ronaldo. Muito. Fiquem com Deus e até terça-feira, se ele assim o permitir. Tchau.